Quer ajudar seu filho ou aluno no processo de alfabetização? Hoje nós vamos conhecer 3 métodos que facilitam a aprendizagem, inclusive de crianças com deficiência. Então fique ligado, está no ar o Educação! Meus convidados são a professora da Rede Municipal de Duque de Caxias, Dalva Clô, a doutora em Ciências Médicas, fonoaudióloga, psicopedagoga Renata Giardini e o pedagogo, microempreendedor educacional José Luiz Dupré. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com você, Renata. Pelo nome do método, método das boquinhas, como é que é esse método, assim, falando no geral, para a gente começar? Veja, é boca mesmo, tá? Então, é boquinha de boquinha. As crianças que deram esse apelido infantil, mas é boca. Então, eu faço a articulação da letra, tá? Então, vou fazer aqui, vamos ver se você já entendeu o meu método. Que letra eu estou fazendo? A. Isso. Vou fazer mais uma, ó. Ó. Isso, é isso mesmo. Então, a boca traduz a letra e o som, né? Porque quando você olha a minha boca, você faz o som. Né? Então, isso é uma neuroalfabetização. Boquinhas é uma neuroalfabetização. Porque eu estou trabalhando com áreas pré-frontais do cérebro, né? Onde tem neurônios de espelho que fazem a gente imitar essa boca e fica mais fácil da criança aprender. Né? Então, depois a gente conta mais aí como é que surgiu, mas é boca mesmo, ok? Quer dizer, você acredita que esse método esteja trabalhando áreas do cérebro que outros métodos não trabalham? Veja, não estou falando que ou trabalham outros, menos? É diferente. O meu objetivo é efetivamente mexer com essas áreas do cérebro. Quando eu desenvolvi essa metodologia, foi lá em 1980, bolinha, né? Eu nem sabia disso. Né? Eu sou fonoaudióloga, então sempre trabalhei com boca, com fala, com articulação. Né? Eu tive filhos que apresentaram um desenvolvimento com problemas e aí eu achei um jeito, né, de fazer esses meus filhos avançarem no processo de leitura e escrita. E eu percebi que essa boca é que dá entrada à aprendizagem. O bebê chora pela boca quando ele nasce, ele respira, ele se alimenta. Então, por que não fazer um link com essa tradução do som que a letra faz, né, porque o som é por uma boca que pronuncia. Então, esse link foi que me fez desenvolver o método das boquinhas. E aí, obviamente, com o avanço da ciência, boca que pronuncia, foi que me fez desenvolver o método das boquinhas hoje. Então, hoje você já vê, né, grandes nomes, né, da ciência, né, colocando bem essas áreas pré-frontais, né, e mensurando isso. Então, tudo que a gente fala é comprovadamente científico, né, que existe sim uma articulação que favorece essa decodificação e codificação aí, né? Que é o que a gente, provavelmente os colegas vão estar falando. Por exemplo, a Dalva também desenvolveu um método próprio, né? Um método bem peculiar de alfabetização, mas na sala de aula, também no dia a dia, da mesma forma que a Renata. A Renata em casa, vendo as dificuldades dos filhos, e você em sala de aula. Isso mesmo. Eu fui aprendendo com os alunos também, né? Vendo o resultado das atividades que eu propunha a eles, como eles respondiam para mim. E o trabalho também, né? Uma cartilha antiga que se chamava Caminha Suave foi assim, o começo das ideias para o meu trabalho, que ainda tem alguma coisa. Que tinha? Por que a cartilha? A cartilha tinha umas letras encaixadas nos desenhos. E eu achava aquilo muito interessante porque chamava muita atenção do aluno, mais do que você apresentar uma letra e uma figura, uma palavra e uma figura. E então, com o tempo, eu não tenho mais, a cartilha parou de ser editada e eu passei a modificar os desenhos, fazer os desenhos que eu queria, palavras que eu queria, e passei para a letra bastão, que é mais fácil para o aluno aprender a ler e escrever. Sim. Então, eu fiz essa modificação e o desenho também agora, eles fazem junto comigo, tracinho por tracinho. E eles amam fazer os desenhos. E eu acho que é isso que ajuda demais a memória deles. A memorização, né, da letra, do som. Aprender, né? Isso mesmo, a aprender o som das letras por causa do desenho. Eu vou pro José agora, depois eu volto aqui para vocês irem detalhando esses métodos. José, seu método foi baseado em quê? Como é que surgiu?
Eu sou coautor do método. Né? A autora do método é a professora Léa Dupré. Ela começou a desenvolver o método mais ou menos em 1966. Ela em sala de aula já desenvolvendo a metodologia para alfabetizar crianças que tinham muita dificuldade no município. Minha mãe, que é autora. Eu sou coautor do método, eu venho colaborando com o método desde 1981. Certo. Iniciei e em que trabalho com consiste assim, o método, falando no geral? É um processo de alfabetização silábico. Trabalha diretamente a sílaba. Ele inicia na sílaba, a apresentação na sílaba. É a primeira etapa dele. O processo de alfabetização é baseado no processo de silabação, o nosso método. Porque nós entendemos que é o mais adequado à língua portuguesa. Porque é uma língua totalmente silábica, né? A criança ela já chega na escola silabando, pronunciando sílabas. Então nós não quebramos essa unidade principal. Nós vamos diretamente nessa unidade principal, aproveitando todo esse conhecimento que a criança já traz, né? Essa expressão oral, já silabando bem as sílabas. Entendi. Né? Pronunciando bem as sílabas. Vocês concordam com isso? Assim, tem uma coisa da sílaba? A nossa metodologia, ela é fônica, né? Então, ela tem bases no som, individualmente, né? Só que ela não é só fônica, né? Existem outros métodos fônicos, né? Defendidos aí por outros autores, né? Boquinhas tem o elemento da articulação, que é o que faz o som, que é muito abstrato, né? Porque quando eu falo, por exemplo, o que é isso, né? É o som da letra L, ok? Mas quando eu tenho uma boca que faz, ó, isto é uma boca que faz o som da letra L, né? Vai se tornar uma sílaba quando ele vai se juntar nas vogais, ok? E vai fazer todo um trabalho silábico. É claro que eu vou chegar na sílaba, não tem como, né? Não existe não chegar, né? Mas eu estou falando em termos, assim, da base, da estrutura da metodologia, né? Então, nós acreditamos que o som, isoladamente, precisa ser conhecido. Porque, por exemplo, né, a criança decora sílabas, decora papo, é pipopu, lalelilolu, tatetitotu, né? Ela escreve pato, por exemplo, né? Mas aí eu dito para essa criança, pasto, né? E essa criança tem dificuldade de entender esse S sozinho, né? Normalmente ela bota esse S no fim da palavra, o educador, se está nos ouvindo, sabe isso. Essa criança vai escrever patos, e ainda depois desse S ainda bota uma vogal, né? Que a gente trabalha com vogais, né? Nas sílabas, vogais, sílaba canônica, né? Uma consoante e uma vogal. E o pasto vira patosa, por exemplo, né? Então, é trabalhando com o som isoladamente que a gente desenvolve esta consciência fonológica, né? Então, a base da nossa metodologia é a consciência fonológica e a consciência articulatória, né? Que é a boca que pronuncia o som, ok? Tem alguma ou algumas letras que são mais difíceis ou quase impossíveis e você conseguiu encontrar um caminho aí? Sim. Veja, o nosso idioma, né? O português, tá? Ele é uma metodologia muito mais fácil de se aprender a ler do que a escrever. Porque o nosso idioma, ele não chega a ser transparente, ele é um pouco opaco, né? Mas não tão como o inglês e outras línguas, né? Mas nós temos, por exemplo, letras, né? Várias letras, por exemplo, para fazer o som do S, né? Então, o som da letra S pode ser escrito inicial com S, tem a ceci, quando tem a vogal EI, tem dois S's, tem cedilha, né? Então, assim, só para dar esse exemplo, né? O som da letra S para boquinhas é S, tá? Então, isso chama muita atenção da criança, isso é concreto. A criança, ela fica doida com isso, sentir esse ventinho, né? Então, a criança percebendo isso, então eu digo para ela, vou voltar ao exemplo do pasto, né? Eu digo para ela, ó, pasto. Vê se tem o ventinho. Então, ela faz pasto. Tem o ventinho. Aonde está esse ventinho? Pasto. Ah, está no meio da palavra. Então, essa concretude da articulação favorece com que ela perceba, né, aonde ela vai pôr aquela letra, né? Então, legal, é isso legal, que a gente defende. Dalva, você concorda com essa questão da sílaba? Você usa mais sílaba? Você usa mais o som das letras?
Eu uso as duas. As duas coisas. Eu uso as sílabas bastante até eles aprenderem a escrever as palavras simples, né? Lata, vaca, cavalo. E na hora de aprender o que nós chamamos de sílabas complexas, eu trabalho bastante o som e o nome deles. Então, o Arthur, fundamental. né? Eles vão aprender com o Arthur o som do R, que não tem vogal. E aí a professora Dalva está falando isso, de usar os nomes, eu posso falar também como professora, a gente usa bastante porque é um assunto, o nome é uma palavra de interesse dele, né? Exatamente. Inclusive a evolução da criança, que a gente estuda em psicologia, né? Que está muito centrada, enfim. E aí o uso do nome do aluno é super importante. Aí você parte dos nomes para pegar as partes mais difíceis da alfabetização. Exatamente. E, por exemplo, você quer ensinar o NH, trabalhar o nome da criança no diminutivo. Laurinha, Marquinhos, eles adoram, eles Olha, acham que ótimo, né? interessante, ótima É uma dica. ótima aprendizagem para eles. Eles Ótima gostam muito. dica. Legal. Agora eu quero que você mostre, Dalva, mostra um pouquinho quais os exercícios, começa a mostrar os exercícios que você passa lá para as crianças. Esse aqui são as letras encaixadas em desenhos. Eles fazem junto comigo, tracinho por tracinho. Eu vou fazendo no quadro, eles vão fazendo numa folhinha. Vai mostrando maior pra que gente esse. apontando ali. Claro, aquela ali é a B, a primeira. É o B. A C é a orelha É a do orelhinha cachorro. do cachorro. O D nós vamos trabalhar com o dadinho, fazer uns joguinhos. Depois eu vou apresentar o D para eles e a letra D. O F que vira uma faquinha, né? O G que é a carinha do gato. Bota só um pouquinho mais reto para o cinegrafista conseguir filmar Tá. lá direitinho. Eu tenho aqui um pouquinho maior, uma feita pelo aluno e uma por mim, Bota em pezinho. Assim. Isso. né? Interessante. Quer dizer, você associa o nome do desenho, quer dizer, Aqui, o macaco, começa com cachorrinho. M, você está trabalhando o M, não é isso? Não, na verdade não. Eu vou apresentar o desenho, eu li o patinho feio, então eu vou apresentar o P para eles. A gente faz o desenho e eu coloco o nome do pato. Depois que eu fizer com todas as letras, com o nome da figura. Então, nós vamos voltar ao pato ou cachorro e vamos separar o K, somente o K. Vamos, sei lá, cachorro. Eu apago o Rô no quadro. E vamos ler, cachorro, eu apago o show. Vão sobrar só as primeiras sílabas de todos os desenhos. Depois que eu tenho a primeira sílaba, nós vamos, junto a eles, no quadro, tipo um alfabeto móvel, eu Então, vou colocar... você conta uma história ou joga algum tipo de joguinho, né? Faz uma partida ali, depois faz o desenho. Depois eu faço o vinculado, desenho. quer dizer, tudo, né? Uma coisa puxando a outra, tudo Exatamente. alinhavadinho. Depois que eles já conhecem o pá de todos os desenhos, eles sabem, eles identificam facilmente porque eles têm memorizado. Então, nós vamos trabalhar aqui. Mas não vai ser uma família silábica. Eu vou colocar o pá. E se eu colocar o ó? Isso eu faço no quadro com eles. Eu trouxe aqui só para mostrar. E eu vou apagando essa letra, escrevo, apago uma vogal e outra. E a partir disso aqui, vários alunos já começam a ler. Em algum momento eu nem vejo, nem sei quando. Vários O que alunos você acha que é começam a ler. decisivo no teu método? Eu acho que são as figuras. E depois, no primeiro momento de leitura, eu tenho essas fichas, que eu mostro esse lado só para o aluno. Ele vai ler, talvez tucano, vai virar e vai encontrar a figura. Depois de umas 4 fichas dessa, ele começa a procurar lá na mente dele, né? O que é que pode ser boló? Alguma palavra é, alguma coisa é. Então, a leitura começa a ter mais significado também, não é? Com certeza. Você falou no início de uma diferença entre a figura e o desenho. Me parece, pelo que você disse, que o desenho surte mais efeito. Sim, mais efeito. Por quê? Como? Porque ele faz junto comigo. E o S, para ele, quando ele olhar o S, ele vai lembrar do sapo que ele desenhou em cima do S. Não, eu não mostrei da uma figura, experiência da experiência com dele. Exatamente. É. Quer dizer, você Ele experimentar no processo de ensino-aprendizagem Isso do que mesmo. você só ficar ali recebendo. Muito Exatamente. interessante. José, conta um pouquinho, mostra pra gente o material, como é que vocês fazem? A sílaba, a vogal e as sílabas são apoiadas nos desenhos também. Né? As letrinhas estão inseridas, mas nós não falamos o nome da letra. Nós vamos diretamente ao som da sílaba. Então, eu apresento o desenho para poder criar a identificação com a sílaba. É sempre o primeiro pedacinho do nome do desenho. Certo. O que Depois tem mais? você vai utilizar
esses pedacinhos, esses desenhos, para formar as palavras, desenvolvendo o que nós chamamos de Ótimo. autoditado silábico. Legal. Por que autoditado? Porque ele utiliza esse artifício aqui, que é o simbolismo. O simbolismo é a expressão por símbolos. Sim. Quais são? Daqui não consigo ver. Pode falar. Batata. Por exemplo, né, a palavra aqui, nata. Então você tem um pedacinho do navio. Navio, né, o primeiro tá, e o pedacinho tá de tatu. da palavra navio, na, e o primeiro pedacinho da palavra tatu. Tá. Aí forma nata. Perfeito. Embaixo. Isso vai desenvolvendo a consciência silábica. Sim, sim. Desenvolve cada vez mais para o aluno, porque o aluno ele já chega silabando, pronunciando sílabas. Então, isso reforça esse aprendizado das sílabas e cria essa identificação. E, por exemplo, banana, né? aí você vai, Tô aqui vai já. desenvolvendo, né? Por exemplo, lançou o ba, aí você já pode juntar com o na e formar banana. Né? O ba, lançou o tá, já pode formar batata. Batata. Porque você repete os pedacinhos. Se pra gente já fica interessante, né? Ficar adivinhando ali, pra criança deve ser muito legal também. Porque e isso aí você aqui aprende tipo brincando. Uma charadazinha, né? Uma carta enigmática. Uma brincadeira que vai desafiando o aluno. E isso é que é importante. Esse desafio, né? Sim, sim. Essa motivação que tem através da brincadeira. E aí você vai desenvolvendo várias sílabas, várias palavras, à medida que você vai acrescentando mais sílabas, você vai aumentando o número de palavras. Você pode botar essa régua em cima. cima. É muito progressivo. Bacana. Esse quadro aqui eu fiz mais para fazer uma demonstração. Né? Então você tem essa sequência de sílabas. Mas é legal já também forma... para ele se situar, né? Ali. Isso. Muito legal. Você já forma essa sequência de palavras. À medida que você vai acrescentando sílabas, você vai aumentando cada vez mais o número de palavras. Porque você vai fazendo o que nós chamamos de análise combinatória das sílabas. Né? Novamente a matemática presente aí. Né? Tem análise combinatória em matemática. Eu vou pedir para você segurar essa análise combinatória aí, Sim. para a Renata mostrar um pouquinho também para a gente do método dela. Porque aí eu volto daqui a pouco na Dalva para mostrar mais coisas aí. Porque é legal, esses exemplos são muito legais. O Educação tem essa missão, né? A gente conversa, a gente bate papo, a gente fala de teoria, a gente fala de filosofia, mas a gente também mostra, vamos dar exemplos, porque as pessoas gostam disso. Puxa, eu não tinha pensado nisso, caramba. Às vezes uma coisa tão simples, um material fácil de produzir e o professor está sem ideia porque está naquela vida doida, e os pais também querem ajudar os filhos. Renata, por favor. Antes de eu mostrar, eu queria dizer que a gente trabalha desde a educação infantil, né? Então, embora a educação infantil não seja o objetivo de alfabetizar, a consciência fonoarticulatória sim é o nosso objetivo. Então, a gente tem livros desde a educação infantil para o ensino fundamental e até livros, por exemplo, de produção de texto, né? Que são outras temáticas aí. Mas, por exemplo, com crianças pequenas, eu trabalho bem mostrando a boca, você está vendo? Não tem nem letra aqui, né? Então, essas bocas são as bocas das vogais, onde a criança vai ligar. Então, em cima desse A aqui, eu tenho uma árvore, né? No O, ela vai ligar no olho e assim por diante, né? Então, legal, isso bacana. aqui, para uma criança pequena, né, criança de 4 anos, né, ela já está despertando que o movimento que ela faz com a sua boca, que emite um som, vai ter a representação de uma vogal. Né, de uma letra, né? Sim. Então, esse é um processo que a gente começa desde o início. Então, eu defendo, né, a base da minha teoria, né, é que a consciência fonoarticulatória, né, a consciência dessa boca, além de melhorar na fala, além de melhorar na articulação, na comunicação como um todo, de maneira oral, eu sou fonoaudióloga, né, ela também é um pressuposto para que a alfabetização se consolide em bases bem fáceis. Então, por exemplo, crianças que têm deficiência intelectual, crianças autistas, crianças surdas, crianças cegas, né, todas trabalham com boquinhas, né? Da mesma maneira. maneira. Mesmo as crianças surdas. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Porque você falou que tem uma vamos dizer assim, uma analogia
com a questão do som. Sim. Então, como é que fica isso? A criança que é surda nesse sentido? Então, Boquinhas não é unissensorial, Boquinhas é multissensorial. O que significa multissensorial? Eu tenho muitas entradas neurais, né, que estão estimulando o meu cérebro para poder alfabetizar. Porque a alfabetização, ela não se processa no cérebro por um só canal, visual ou auditivo. Não, ela tem um monte de canais sensoriais que fazem com que a gente leia e com que a gente escreva. Tá? Então, se você olhar isso a nível de estimulação de imagem cerebral, o cérebro por inteiro está sendo estimulado. Então, a gente trabalha com todas essas entradas. Quando eu mexo com boca, eu estou trabalhando com sinestesia. Né? E para Boquinha, sinestesia com S, de sentir, porque a criança se torna coautora do processo. É isso que é legal, né? Assim, hoje a gente já sabe que a gente mexe em áreas mais profundas do cérebro. Eu mexo com o sistema límbico, que dá a ela, por exemplo, prazer de aprender. Né? Depois eu vou falar do M, do N, né? Que você vai ver aí, que interessante. Né? Por quê? Porque quando ela aprende isso aqui, ela faz analogias e ela começa a entender que ela não está decorando nada. Tá? Ela está usando uma coisa que lhe pertence, que é a boca. Isto é, onde ela for, ela vai levar o conhecimento, ela não precisa ter um livro. A gente tem inúmeros materiais, mas ela não precisa de material nenhum. Ela tem o que em si faz essa conversão. Né? Então ela chega em casa, ela conta para o pai, ela conta para o irmãozinho, né? Então Boquinhas anda, né? É muito engraçado isso. Dalva, eu sei que lá na escola onde você trabalha, mesmo quando se tem um aluno de outra turma que tem alguma dificuldade, ou um aluno com deficiência, eu sei que todos os alunos com algum tipo de dificuldade vão parar na sua sala. Quer dizer, o seu método também funciona para crianças que apresentem deficiência, que tenham deficiência. Sim, quase todas as turmas das escolas, eu imagino quase todas as escolas públicas, têm alunos inclusos. E para eles também facilita bastante. Mesmo, até porque o traço deles é simples, mas o meu também é. Eu também não sei desenhar bem. Então o meu traço é bem simples, eu encorajo a todos a fazerem e eles gostam muito e acabam... Às vezes até a criança tem uma dificuldade tal que não aprende a ler, mas ela gosta daquilo, ela participa, ela faz o desenho dela, ela fala sobre ele, né? Conversa sobre ele. A gente fala muito sobre... minha pesquisa sobre crianças com deficiência. E eu queria ouvir de você, porque assim, sabe, né, a carga do professor em sala de aula, tanta gente, vem gente de outras turmas, vem aluno com deficiência. Como é que você consegue dar conta? Como é que o teu método e você, né, conseguem dar conta dessas crianças num processo que é tão delicado? Porque o processo de alfabetização é aquele clique inicial, né, da criança na escola. Olha, na verdade, eu trato um aluno especial como um normal. Dou a ele as mesmas atividades, eu sei que vou ter respostas diferentes, mas ele faz as mesmas atividades, no geral. Né? Então, o aluno que demonstra uma capacidade, ele vai conseguir, né, vencendo algumas etapas. É o que a gente pode fazer por eles. Porque o seu método, né, ele acaba sendo mais leve, pelo que eu entendi, e mais personalizado também. Exatamente. Ele é um pouco mais livre, leve e personalizado, foi o que eu entendi. E aí dá uma mobilidade na sala maior, né, das crianças interagirem, não é aquela coisa que se exige, e aí você coloca a criança com deficiência no canto, desenhando e dizendo que ela está incluída. Que ela não tá incluída. E eles mostram os desenhos uns para os outros, porque o patinho ficou gordinho, o outro ficou muito magrinho, mas eles aceitam muito bem. E, inclusive, esses desenhos surgiram de um aluno meu. Eu tinha os desenhos, tinha cartilha, tinha o cartazinho, e eu comecei a fazer os desenhos no quadro quando eu não tinha mais a cartilha. E eles começaram a fazer, no horário livre, os desenhos. Eu falei assim, olha, eu posso aproveitar isso, né? Então eu comecei a pedir que eles fizessem os desenhos junto comigo. E daí foi maravilhoso, achei muito bom. Mostra outro. Eu tenho aqui um Szinho, né? Esse eu fiz. Eles adoram esse oi, né, do sapo. Eles gostam muito de personificar. Esse aqui desenhou a faca e falou que era para cortar uma pizza. Bacana, né? Já fez o trabalho já. E tem desenho, por exemplo, a letra R. E criatividade, né? Muita. Porque eu fico olhando, gente, fico procurando a letra mesmo. Homem. O homem. A letra R, eu não consegui encaixar o desenho na letra. Então, ela tem uma historinha. E que eles participam da historinha.
que o Ratinho foi para a escola e não conseguia fazer a letra dele de jeito nenhum, fazia muito torta, eu faço no quadro. Ele começou a ficar muito triste e eles ficam muito preocupados, dão sugestões, né? Que o Ratinho então levou para casa o trabalho com R e conseguiu. Quer dizer, é uma contadora de histórias. E tem umas historinhas também. Maravilha. Luiz. Sim. José Luiz. Isso. Então, dando continuidade aqui, né? É o exercício de análise combinatória. Quando você acrescenta mais uma sílaba às que já foram dadas, né? No caso aqui, eu até destaquei aqui a sílaba K. Você começa a fazer a combinação com as anteriores. Criatividade também. Então vai e aumentando, manejo, né? Quer dizer, um domínio das sílabas que ele tem que ter. Perfeito. E isso aumenta progressivamente, né? Vai aumentando com muita rapidez o número de palavras, o aprendizado. Chega a um ponto até que o aluno fica autônomo. Cria uma autonomia muito grande no aluno. Gente, e ele eu fico começa a desenvolver palavras sozinho. Eu só vou te mesmo. fazer uma pergunta aqui para passar para Renata, que meu tempo acabou. E aí, essa análise combinatória, você sempre usa a mesma vogal, pelo que eu estou vendo ali. Aí usa o A primeiro, depois usa as sílabas todas com U, com E, com I, e assim sucessivamente. Sim, você sempre vai trabalhando trabalhando um grupo ali. Essa dinâmica, o aluno já vai compreendendo desde o início da alfabetização. Perfeito. Desde os primeiros exercícios. Então, à medida que você vai avançando e ensinando as sílabas mais complexas, ele vai também combinando com essas sílabas. Renata, vamos lá, finalzinho. Vamos lá. A gente tem muitos livros, Você falou do né? M, do N, né? Então, eu fiquei curiosa. Só concluindo, a gente Tá. tem muitos livros, esse é o kit, né, de alfabetização, né, você tem 6 volumes aí, né, desse kit, ele vai sendo trabalhado primeiro as vogais, né, e a gente não obedece a sequência alfabética, né, então a gente escolhe, né, iniciar as consoantes pela letra L, exatamente por ela ter uma visibilidade mais fácil, né, e aí a gente tem muitos jogos, muita coisa, né, então, por exemplo, esse aqui é um joguinho, ó, a L, né, a letra L, veja se consegue pegar, né. Então, tá vendo? Ó, ele vê a L. Esse aqui é como se fosse aquele joguinho, né, que você tem o Uno, né? Então você tem uma carta e uma cor, né? Então a criança tem que falar uma palavra iniciada com Larissa, Luiz, né? Lata e assim por diante, né? O que eu ia falar do MN, né? Então só um exemplo, né? Talvez fique mais fácil eu fazer com a minha boca, né? A distinção entre esse MN, porque as duas são nasais, é difícil eu perceber, né? Mas a boca é completamente diferente, né? Então eu faço para boquinhas, esses 3 dedos, né? Vão mostrar para mim o selamento labial. Macaco, Mariana, fecha os lábios, né? Então, esse terceiro dedo mostra esse selamento. Ao passo que se eu faço navio, esse N não tem o selamento, né? Os lábios estão abertos, né? Entendi. Isso facilita muito essa compreensão. Só né? pra gente finalizar, Renata, porque essa dúvida tá aqui me martelando, por exemplo, LH... Quando for fazer esses sons, assim, como que vocês trabalham? Então, para boquinhas, LH é um dígrafo, não para boquinhas, né? Para a língua portuguesa. Sim. Mas o LH, o NH, então ele faz parte de uma nova boca, tá? Então, a boca do LH, né, são 2 letras que vão fazer um único som e tem uma única boca. Ok? Tá, então essa boca, por exemplo, ajuda, né? Esse nariz franzido aqui, vai favorecer, né? A que ele associe que tem o N nasal aí. Perfeito. Okay? Gente, muitíssimo obrigada. Parabéns pelos métodos que vocês desenvolveram. Acho que o interessante é a gente chegar lá. Chegar no aluno e travar essa via de mão dupla sempre. Parabéns, sucesso. Voltem sempre para contar mais histórias para a gente, ensinar para a gente. Obrigada. O nosso programa termina por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Sonata ao Luar, Manuel de Barros. Sombra boa não tinha e-mail. Escreveu um bilhete. Maria me espera debaixo do engazeiro quando a lua estiver harta. Amarrou o bilhete no pescoço do cachorro e atiçou. Vai, Ramela, passa!
ramela, atravessou a cozinha num átimo. Maria leu e sorriu. E quando a lua ficou harta, Maria estava. E o amor se fez sob um luar sem defeitos de abril.